Então, a energia elétrica é fornecida pelas concessionárias aos consumidores é a última etapa de um processo que inicia com a produção de sistemas de transmissão e de distribuição, chega ao seu destino final, que são os consumidores. Alguns consumidores são atendidos ainda na rede, né, pelo sistema de transmissão, são grandes consumidores. Outros consumidores são atendidos na rede de distribuição de alta tensão, e outros consumidores são atendidos pela rede de baixa tensão, pela rede de distribuição de baixa tensão. Normalmente, os consumidores residenciais se enquadram nessa categoria de consumidores atendidos pela rede de distribuição de baixa tensão. Então, a nível macro, né, a nível de grande sistema, acontece também a nível micro, que eu chamo, né, que é o sistema menorzinho, que é onde nós vamos trabalhar, elaborando nossos projetos elétricos residenciais. O que o projeto elétrico vai fazer? Ele vai fazer a distribuição segura e adequada dentro de uma instalação residencial ou comercial de menor porte, né? E o que esse sistema enorme que a gente está vendo aqui, de grande porte, faz? Ele faz também a distribuição da energia elétrica de forma... Então, começa na etapa de geração, essa energia que é produzida aqui pelas usinas geradoras, ela precisa chegar aos consumidores. Então, professora? Sim. A senhora está apresentando algum slide? Estou. Mais para a turma? Sim, eu já compartilhei minha tela. Bom, eu não consigo ver. Eu não compartilhei minha tela? Eu creio que não. Aqui também. Não está aparecendo. Então, estou compartilhando de novo a minha tela. Agora apareceu. Agora apareceu, professora. Muito obrigada. Sim, então esse sistema grande, como eu ia falando, né, ele começa aqui na etapa de geração, depois ele precisa seja transmitida e chegue até os consumidores, né? Então, em alguns locais, em alguns sistemas, como o sistema brasileiro, por exemplo, onde a distância do sistema de geração, né, onde as usinas geradoras normalmente ficam distantes dos consumidores, então precisa passar por esse sistema de transmissão, seria um sistema intermediário, né, de transmissão da energia produzida aqui na geração. Quando a geração é próxima do consumo, não há necessidade de passar por um sistema de transmissão e com tensões tão elevadas assim. Precisei interromper um pouco aqui para a cachorro entrar. Sim, depois essa energia ela vai ser distribuída. Aí o nível de tensão já baixa, por quê? Porque eu tenho um bloco de potência menor para transmitir. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui nesse sistema maior é que se eu tenho um bloco de transmitir, eu aumento o nível de tensão, né? Aqui na geração eu tenho limitações, então, por limitações de tamanho, né? Eu não diria mais hoje em dia nem limitações tecnológicas, mas por questões convencionais e de limitações também de tamanho, ou a geração ela tem 1.800 volts, a tensão na geração, né? Senão ia ter que construir máquinas maiores do que elas já são. Bom, aí essa tensão na geração de 3.800 volts, ela não é
interessante, adequada para transmitir em grandes distâncias. Então, por causa disso, essa tensão é elevada. Para transmitir. Aqui tem alguns exemplos, né, de tensões de transmissão. 138 kV, hoje em dia a gente considera subtransmissão. 230, 500, 750 kV, aí já são níveis de transmissão. E aí, então, eu posso transmitir grandes blocos de potência em grandes distâncias, porque aqui, se eu multiplicar por exemplo, se eu multiplicar 230 kV por 1 kA, eu vou conseguir transmitir 230 MVA. Né? Então, quantidade significativa de potência eu vou transmitir aqui. Quando chega na distribuição, eu já começo a ter blocos menores, eu já vou distribuir a energia nas subestações de distribuição. E aí eu já tenho blocos menores para transmitir, os condutores também já são menores, as estruturas já são menores, e aí eu posso já começar a reduzir o nível de tensão. Quando eu chego nas residências atendidas em baixa tensão, a tensão é menor ainda, até por questões também de segurança, né? E também pelo tamanho dos aparelhos. Eu tenho aparelhos pequenos, alguns volts, né? 127 volts, 230, 220 volts, alguns motores atendidos em 440 volts. Então, eu já tenho níveis menores de tensão, o tamanho da carga é menor. Quando eu faço projetos elétricos residenciais, eu posso usar essa mesma filosofia. É dividir em circuitos, né? Você vê aqui, ele mostra um circuito de transmissão, mas, na verdade, no sistema brasileiro, são vários circuitos de transmissão, várias geradoras, né? Na distribuição, eu tenho vários circuitos também, então eu vou dividindo em blocos essa energia. É mais fácil de gerenciar, inclusive, né? Dentro da minha residência, eu faço a mesma coisa, eu vou dividir aquela carga que está chegando em pequenos blocos, esses pequenos blocos vão ser protegidos também, vão ter lá a sua proteção individual. Se a carga que eu tenho para alimentar é maior, eu posso atender, no nosso caso aqui, 220 volts. Se a carga é menorzinha, eu posso atender a 127 volts. Então, eu uso a mesma filosofia. Por que eu divido? Porque é mais fácil, é mais confiável também, né? É mais fácil gerenciar. Eu tenho um problema num circuito, numa parte do meu sistema, eu vou lá, então eu vou gerenciar por blocos, por partes. Então, mais ou menos o mesmo tipo a mesma filosofia que é aplicada no sistema grande, a gente aplica no sistema pequeno, que eu chamo de sistema micro, né? E, como é muito grande, a gente pode também estudar separadamente. Geração, energia não elétrica é transformada em energia elétrica. Na verdade, o termo mais correto é esse, né? Transformação de um outro tipo de energia em energia elétrica, utilizando, por exemplo, a energia potencial e de pressão da água nas usinas hidrelétricas, utilizando a térmica proveniente da queima de combustíveis fósseis ou não fósseis, ou outros combustíveis, como o urânio enriquecido nas usinas nucleares. Então, existem várias formas, né, várias formas de transformar uma energia não elétrica em energia elétrica. Se atentar muito para isso, né? O interessante é que a energia esteja disponível lá. Então, considerando que a energia está disponível lá, que vai chegar no nosso consumidor, como ela vai ser distribuída da forma mais segura dentro da instalação do meu consumidor.
tá? Independente de como ela chega, da forma como ela é, né? Então, eu posso utilizar usinas hidrelétricas, posso utilizar termoelétricas que queimam combustíveis fósseis, né? Que são aqueles que têm uma reserva disponível na natureza, mas que um dia podem acabar, né? Ou não fósseis, que são aqueles que eu posso, o crescimento desse combustível, né, que vai ser queimado, e a madeira, o bagaço de cana, eu posso, digamos assim, não somente controlar, mas conduzir, digamos assim, né, e depois o aproveitamento dessa madeira, né, dessas florestas, digamos assim, e desse material aí que é utilizado na queima, né, nas usinas termoelétricas. Bem, ele é um sistema intermediário, a gente diz que ele é responsável pelo transporte da energia em tensões elevadas, desde a geração até o sistema de distribuição. Essas tensões elevadas, a partir de 1000 volts, já é considerado alta tensão. Mas a gente faz uma outra classificação, né? A gente chama de transmissão. Esses exemplos aqui que eu coloquei, 69 kV, 138 kV, são considerados subtransmissão. Então, desde a geração até o sistema de distribuição, é utilizado o sistema de transmissão. Existem consumidores que são alimentados a partir dessas linhas, que são grandes consumidores, ou seja, nesse caso, as etapas posteriores de abaixamento da tensão são efetuadas pelo próprio consumidor, de acordo com a necessidade dele. Eu tenho, por exemplo, um grande polo industrial nosso, né, aqui em Barcarena. Essas indústrias, elas são grandes indústrias, são grandes blocos de potência que recebem em 230 kV, por exemplo. A subestação delas é ao 230 kV. Algumas delas, né? E aí, dentro dessas empresas, existem as subestações particulares dela que vão fazer o abaixamento dessa tensão para níveis, por exemplo, onde eu tenho a minha linha de produção, onde ela tem a linha de produção, na linha de produção, onde tem a parte administrativa de escritório dela, ela baixa para níveis utilizados na iluminação, em tomadas comuns, então níveis já mais de administração, de escritório, né, mais baixos. Então, ela tem lá a subestação dela, que esse rebaixamento aí da tensão de acordo com a necessidade. Então, grandes blocos de potência normalmente são alimentados com níveis de tensão mais elevados. Blocos menores são alimentados com tensão mais baixa. A rede de distribuição urbana, por exemplo, ela é constituída por linhas de distribuição que a gente chama de secundária. Essa rede de distribuição inicia nas subestações abaixadoras, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados da rede primária. Então, aqui em cima está passando alta tensão. Na nossa cidade é 13.800 volts. Em algumas cidades, só um momento. Pronto. Em algumas cidades, aqui em cima é 34.500 volts. Então, esse cálculo, né, dessa tensão aqui primária, ela também é feita de acordo com
a filosofia da concessionária, aqui, 200 volts, começou desde o início assim. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, é 34.500 volts. Então, agora é difícil mudar, né? Mas, assim, isso aí implica no bloco de potência que está sendo transferido aqui em cima por esses alimentadores, que a gente chama de alimentadores primários, né? Eles saem das subestações da mesma forma que, né, do nosso sistema lá, geração, transmissão, distribuição e vários circuitos de transmissão. Da mesma forma, a nossa rede de distribuição ela também é dividida em vários circuitos também, a partir das subestações de distribuição. Então, dessa forma também é mais fácil controlar. Se tiver algum problema numa subestação, ele não deve afetar outra subestação, muito pelo contrário, né, uma subestação pode até ajudar a outra. E dentro de uma subestação de distribuição, eu posso sair com vários alimentadores. Cada alimentador desse vai alimentar, vai atender uma parte da cidade. Eu posso ter, por exemplo, consumidores grandes que são alimentados sozinhos por um alimentador, por exemplo, um shopping center, uma carga grande. Então, eu posso ter, saindo da subestação, um alimentador exclusivo para alimentar esse shopping center. Na UFPA, o UFPA é um consumidor grande, da Equatorial. Quase exclusivo. Tem algumas cargas penduradas nele, mas aí não é exclusivo da universidade. Mas grandes blocos, então, grandes consumidores podem ser atendidos em 13.800 volts, e a gente chama de rede primária de distribuição. E aí, dentro das instalações do consumidor, essa redução. Na UFPA, por exemplo, existem, perto de cada prédio, do lado, cada prédio tem lá transformadorzinho. Esse transformador vai fazer, vai baixar essa tensão de 13.800 para 127/220. E aí vai alimentar a instalação lá com um nível de tensão adequados, aos equipamentos que são utilizados. Então, da mesma forma, que eu preciso dividir em blocos a energia que é distribuída nas cidades, e dentro desses blocos estou distribuindo também a energia através dos alimentadores. Na residência eu faço a mesma coisa. Às vezes eu preciso de um quadro de distribuição, às vezes eu preciso de 2 quadros. Às vezes eu, por exemplo, normalmente a gente coloca um quadro de distribuição em cada andar. Tem 3 andares, normalmente um quadro de distribuição em cada andar. E quando a instalação é maior, às vezes preciso de vários quadros de distribuição. E partindo daí, eu tenho os meus circuitos individuais, que vão alimentar minhas cargas. E próximo das cargas, a proteção vai estar mais atuante, que ela vai estar mais próxima da carga. Não adianta eu fazer uma coisa única, colocar uma proteção enorme que não vai se sensibilizar, não vai ser sensibilizada por algum pequeno problema que aconteça no circuito. Então, eu preciso dividir em circuitos menores. E dessa forma a proteção vai ficar mais próxima, qualquer utilizada. Então, a mesma coisa aqui na rede de distribuição urbana. Tá? Quando eu baixo, eu falei que tem os consumidores que são atendidos pela rede primária de distribuição. Quando eu baixo usando o transformador, então eu vou ter o quê? Aquele meu transformador vai passar a ser a minha fonte. Ele tem uma certa... é capaz de atender determinado número de consumidores que estão ligados em alguns postezinhos. Então, aquele meu transformador público, da rede de distribuição, digamos, 125 kVA, 225 kVA. Então, ele tem a sua capacidade também lá
de atender um determinado número de consumidores. Mas se consumidores são pequenos, de 15 kVA, de 20 kVA, então são pequenos. Se eu coloco um transformador maior, eu consigo atender uns 10 consumidores ou mais com aquele transformador. E dessa forma, então, eu vou seccionando, né, a minha rede também de distribuição, na alta tensão e na baixa tensão. Se tiver algum problema em algum transformador, só afetado aquele circuito com aqueles consumidores atendidos por aquele transformador. Mais adiante eu tenho outro transformador, né, se algum problema acontecer naquele outro transformador, vai afetar só os consumidores daquele lado lá. A não ser que o problema seja maior, né, que ele venha da subestação e afete o alimentador principal aqui, da rede primária, no escuro. Mas se for um problema particular, digamos assim, é mais fácil, né? É mais fácil de resolver. Então, por isso, a rede de distribuição secundária também é dividida em circuitos dos transformadores. E aí esse transformador alimentou a minha instalação aqui que eu estou fazendo no meu projeto. E também uma proteção geral e proteções individuais para os meus circuitos. Aconteceu algum problema no circuito individual, eu vou lá, abro aquele disjuntor e resolvo aquele meu problema. Então, a filosofia é mais ou menos a mesma, que segue, né, de um para o outro. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Aqui nós colocamos alguns níveis de tensão, normalmente adotados, né, aqui no Brasil. Esta baixa tensão são tensões de até 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. Não é que seja a instalação toda, né, nesse nível, mas normalmente eu tenho quando eu vou fazer uma instalação particular, por exemplo, numa piscina, e o meu cliente pediu uma iluminação, né, embaixo lá. Então, lógico que a gente vai prever, né, toda a situação, né, de isolação daquela iluminação, mas pode também, por questões de segurança, adotar que são atendidas com nível de tensão menor. É uma questão de segurança. Eu tenho lâmpadas, existem lâmpadas no mercado que são para 12 volts, em corrente alternada. Então, a gente usa um transformadorzinho, né, e alimenta aquelas lâmpadas com 12 volts. Aí é uma questão mais de segurança também, uma questão de o projetista pode pensar nisso, nessa situação aí. Agora, não somente nessa situação aí de iluminação de subaquática, existem outras situações onde a gente quer usar uma determinada lâmpada, né, normalmente lâmpada de destaque, lâmpadas, mais assim, de questões assim, para criar um cenário e tudo, e algumas lâmpadas de alguns fabricantes, elas são alimentadas com tensões diferentes. Não é só a questão do risco, né? Mas, às vezes, a gente quer uma lâmpada que tem uma tensão diferente. Então, existe essa classificação de extra baixa tensão. A baixa tensão são tensões de até 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua. Concessionárias, elas operam com tensões que a gente chama de baixa tensão, níveis de tensão de baixa tensão. Bem abaixo de 1.000 volts, né? Eu posso ter, por exemplo, 127 volts entre fase neutra e 220 volts entre fases, para consumidores residenciais. Em algumas cidades do Brasil, o nível de tensão é 200 e 380 volts entre fases. Então, isso é uma questão também que já vem, né, já se tornou convenção para essas cidades. No Maranhão, por exemplo, fase neutra é 220, fase é 380. Existem outros níveis de tensão para uso industrial,
oficina, né, ou alguns casos particulares. E aí esses casos, eles são resolvidos, digamos assim, né, junto da concessionária. Né, e o consumidor informa, olha, eu preciso desse nível de tensão aqui para acionar meus motores aqui, diferentes. Ele compra lá, ele informa a concessionária. Coloquei aqui, são adotados no Brasil. Existem redes monofásicas utilizadas no meio rural, né? A gente diz que são redes monofásicas a 3 condutores na baixa tensão. Então, ele tem um condutor somente, por isso que ele é monofásico, porque na alta tensão ele tem um condutor só. É uma rede monofásica. Básica, ele tem normalmente 3 fases e o neutro, né? Na rede monofásica, ele tem uma fase lá em cima e o neutro é a Terra, né? É o MRT, monofásico com retorno pela Terra, que a gente chama. Mas essa rede monofásica, essa única fase, ela pode alimentar um transformador monofásico rural. No meu consumidor lá, o meu consumidor, alguma máquina que precise de uma tensão maior, né? Ou ele pode ter uma carga, ele pode ter um chuveiro elétrico, ele pode ser um fazendeiro com uma carga grande, uma máquina de descascar arroz, alguma desnatadeira, alguma máquina assim maior, e ele precisa de um nível de tensão, ou não seja só o 127 volts, ou 120 volts, ou 115 volts. Então, ele pode usar esse tipo de transformador para o meio rural. No lado secundário dele, ele vem com 3 condutores. E aí, a relação, né, entre fase e neutro e fase-fase, ela não é raiz de 3, como vocês estão vendo aí. 154 volts, 220, 440 volts, e assim por diante. Então, no secundário desse transformador, eu tenho 2 fases e neutro. Então, com essas 2 fases, eu consigo uma tensão um pouquinho maior para alimentar alguma carga lá, que precisa ser atendida com nível maior de tensão. Oficialmente, o nome é alta tensão. Oficialmente, a gente já chama de média tensão. São tensões maiores de 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua. Até 69 kV é considerada média tensão no Brasil, mas é extraoficialmente. No Brasil, as tensões de corrente alternada podem ser 4,16 kV. Veja, esses 3 primeiros níveis aí são níveis do meio rural, né? 6 kV. Como eu falei, esse nível de tensão é feito todo um cálculo, né, dependendo da distância que vai ser vencida pela linha, é feito da carga que vai ser atendida, é feito todo um cálculo para estabelecer o melhor nível de tensão de transmissão, ou de subtransmissão, né. Então, nesse caso aí, esses 3 primeiros níveis aí são níveis de distribuição do meio rural. Não são usados no meio urbano, né? O meio urbano já usa 13,8 kV, 34,5 kV nos alimentadores, né, da rede primária de distribuição, depois na rede de subtransmissão, digamos assim, né, e depois, a nível de transmissão, ele usa 138 kV para cima. Então, isso depende do bloco de potência que eu preciso transmitir, esse nível de tensão. Acima de 500 kV deve ser realizado estudo econômico para decidir a melhor opção entre tensão alternada e tensão contínua, porque aí já começa a ficar muito grande, já começa a provocar perdas pela ionização do ar, né, ao redor do condutor, que é o efeito corona. Aí já pode não ser muito interessante, né, transmitir níveis muito altos, porque a gente transmite níveis altos de tensão para também controlar a corrente, né, e evitar as perdas por efeito Joule. Evitar não, diminuir, né,
efeito de áurea, quando aumenta o nível de tensão. Mas chega uma hora que o nível de tensão fica muito alto, que aí já tem outras perdas envolvidas. No Brasil, ele tem os elos em corrente contínua, né? E aí é feito estudo econômico porque, para construir um elo em corrente contínua, eu tenho que ter as minhas subestações lá de retificação, né? Então, essas subestações, elas são caras, esses equipamentos são caros também. É feito estudo econômico para ver o custo-benefício, né, da construção dessas subestações também, né, que vão retificar aí a tensão e corrente transmitidas. Então, contínua aí já, porque tem muitas distâncias a serem vencidas também. Tudo bem até aí? Sim. Bom, nós apresentamos aqui o conceito de potência ativa, reativa e aparente, revisamos, né, esse conceito de potência ativa, reativa e aparente. Potência ativa é a potência transformada em luz, pelas lâmpadas, calor, como, por exemplo, ferro elétrico, torneira elétrica, chuveiro elétrico, por exemplo, alguns equipamentos, né, movimento pelos motores elétricos. Então, a potência ativa está envolvida, né, em todos os equipamentos que utilizam energia. Equipamentos elétricos, watts, né, ou os seus múltiplos, né, quilowatts, megawatts. Então, a gente deu aqui alguns exemplos, né, de uso dessa potência. Então, quando eu conecto, né, no meu sistema, um equipamento qualquer, ele automaticamente, quando ele está funcionando, ele vai consumir potência ativa. A potência reativa é a potência transformada em campo magnético. Aí nem todos os equipamentos precisam da potência reativa. Ela aparece em circuito de corrente alternada, que contém transformadores, motores, reatores, por exemplo, né? A unidade medida é seus múltiplos, né? Então, VAR, KVAR, MVAR, né? Então, alguns equipamentos, para a formação do seu campo magnético, vão necessitar da potência reativa. A potência aparente é a potência total fornecida pela concessionária aos consumidores, que vai ser utilizada de acordo com a característica do equipamento. Esse conceito, né, dizendo que ela constitui a soma vetorial das potências ativa e reativa, é um dos conceitos, né? Existem outros autores que lançaram outros conceitos para apresentar aí, né, essa relação, né, entre as potências aparente, ativa e reativa. Eu diria que esse conceito aí que eu apresento é o mais mas alguns outros autores lançaram outros conceitos para equacionar, para modelar, digamos assim, essas potências aí, a relação entre a potência aparente, que é a unidade dela é o volt-ampere, ou seus múltiplos, né, o KVA, o MVA, e ela seria, então, a soma vetorial das potências ativa e reativa. Quanto menos potência reativa o meu equipamento consome, mais ele vai estar transformando a potência aparente, né, fornecida pela concessionária, em potência útil, né, que é a potência ativa, que a gente diz que é aquela que é transformada em trabalho. Mas alguns equipamentos precisam, né, da potência reativa. Então, vai ser impossível, né, evitar o aparecimento da potência reativa no sistema. Em circuitos com motores ou outros enrolamentos, a tensão se adianta em relação à corrente. Ao cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente, nós chamamos de fator de potência. Também está se chamando de fator de deslocamento,
quando a gente trabalha somente em 60 Hz, né? Esse cosseno desse ângulo aqui ele é chamado também de fator de deslocamento. Aqui a gente apresenta, né, uma tensão, né, uma forma de onda de tensão, deslocando aqui no tempo, adiantada em relação à corrente, né? Aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, ela já está descendo, enquanto que a corrente está começando a subir, então ela está atrasada. Atrasada de quanto? Bom, esse ângulo θ aí, se eu colocar isso em termos vetoriais, eu vou ter a minha corrente atrasada em relação à tensão. Se eu fizer a decomposição dessa corrente, eu vou ter aqui o I θ. Se eu multiplicar esse vetor aqui pela tensão, pelo módulo da tensão, eu vou ter aqui VI cosseno θ. VI, o produto VI é a potência aparente, né? E VI cosseno θ é a potência ativa. Aqui nesse outro, eu vou multiplicar aqui pelo módulo da tensão aqui, eu vou ter VI seno θ. VI é a potência aparente, é o S, é o produto da tensão pela corrente. E S seno θ é a potência reativa, né? Se eu estiver bem aqui, ó, nesse outro, nesse triângulo aqui, eu consigo enxergar, né? Que aqui o Q é o S seno e bem aqui, então, eu vou ter S cosseno, e bem aqui eu vou ter S seno. E eu posso formar esse triângulo aqui, né, trazendo esse pedaço para cá, fechando aqui, multiplicando aqui também por V, eu vou ter aqui o S, aqui o P, é o S cosseno, e aqui o Q. A gente vê que essa relação aqui, né, relação entre a tensão e a corrente atrasada, tudo, se reporta aqui a esse outro triângulo aqui de potências aqui também. Por causa disso que ele colocou aqui essa equação, né, do cosseno θ, né, o cosseno que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser sobre o VI, né, o cosseno θ, então, vai ser P sobre S, né, que é o VI cosseno θ é o P, e o VI é o S. Então, essa relação aqui entre potência ativa, né, utilizada pelo equipamento, potência aparente, recebida, né, que ele recebe, a gente chama de... Quando essas duas aqui se igualam, né, esse cosseno θ vale 1. Então, significa que toda a potência aparente que o equipamento está recebendo da rede de distribuição, ele está transformando em potência ativa. Normalmente, essa característica é uma característica dos equipamentos que a gente chama de equipamento resistivo. Ele só vai dissipar a potência dele é 1. E quanto vale o θ nesse caso aí? Fiz uma pergunta para saber se vocês estão acordados ainda. Estava dormindo. É 0. É 0, professora. Qual é o ângulo θ, quanto vale θ, quando o cosseno de θ é 1? E vale 0, né? Então, quanto mais ele se aproxima de 0, maior é o fator de potência. Né? Significa que menor está sendo a utilização de potência reativa. Quanto maior o θ, menor vai ser o cosseno de θ, né? Tanto que... Então, o que me interessa, né, é utilizar equipamentos com o maior fator de potência possível, quando possível, né? A gente sabe que tem alguns motores que não tem fator de potência elevado, mas o equipamento onde eu consigo comprar, recomendar, né, que seja utilizado com fator, né, eu como projetista, né, devo orientar meu cliente,
olha, compre equipamento que tenha, como se o cliente fosse entender, né? Mas eu coloco lá, escrito, um equipamento com alto fator de potência, por exemplo, reatores de lâmpadas, ou as próprias lâmpadas, hoje em dia, né, que já não usam reator mais, como a lâmpada LED, por exemplo. Então, quanto maior o fator de potência, melhor eu estou aproveitando essa energia que o equipamento recebe da rede. Então, é melhor. Se eu tenho como adquirir um ar-condicionado, um equipamento de fator de potência maior, é melhor. E o motor. Agora, alguns equipamentos já são considerados elétricos com o fator de potência igual a 1. Então, é um equipamento resistivo. Tá? Equipamentos que não são resistivos, o fator de potência ele é diferente de 1, ele é menor do que 1. Mais próximo de 1, melhor. Existem equipamentos capacitivos, né? Não foram, aqui não está sendo abordado, mas equipamentos capacitivos. Nesses equipamentos, a corrente é adiantada em relação à tensão. Eles normalmente são utilizados para compensar o consumo de potência reativa. A potência reativa na rede, em sentido contrário, e aí esse balanço, né, vai me dar a concessionária vai enxergar, digamos assim, né, aquele consumidor como consumindo menos potência reativa da rede. Na verdade, ele está consumindo menos, né? Ele está produzindo seu próprio reativo localmente aqui. Bom, mas existem alguns equipamentos que, onde a minha corrente é adiantada em relação à tensão. Algumas lâmpadas fluorescentes compactas, algumas lâmpadas LED, né, elas têm essa característica mesmo, são equipamentos capacitivos, mas não são capazes, né, de melhorar o fator de potência geral da instalação. O fator de potência delas, embora seja capacitivo, muitas vezes é baixo. Das lâmpadas fluorescentes compactas agora que está melhorando, das lâmpadas LED em torno de 0,7, capacitivo, né? Então, está melhorando aos poucos. A LED que eu falo, 0,7, são as LEDs bulbo, né? Aquelas que a gente enrosca no bocalzinho. As LED tubulares e as fluorescentes, a fator de potência fluorescente tubular, eu preciso do reator. O reator, eu já posso comprar, né, com um fator de potência 0,99 para lâmpadas tubulares, fluorescentes tubulares. Tem reator de fator de potência baixo para lâmpada fluorescente tubular? Tem, né, mas deve ser evitado. Já as tubulares LED, não. Existe uma norma do Inmetro, delas deve ser 0,92. Então, isso já garante, né, uma certa qualidade, né, do produto que é adquirido pelo consumidor. Mas a maioria das lâmpadas, né, que a gente compra para nossa residência, aquelas que enrosca, né, no meu bocalzinho, 27. Então, essas lâmpadas normalmente já têm fator de potência 0,5 alto, e é capacitivo. Embora seja capacitivo, não vai, né, fazer muita diferença assim no balanço geral do fator de potência da instalação como um todo. O ideal, então, né, se você está fazendo um projeto comercial, o residencial é complicado, né, mas o comercial você já estabelece, porque no comercial você vai quero essa lâmpada, essa luminária. E aí você, eu quero não, você vai dizer, eu recomendo, né? Vamos dizer assim, né? Eu recomendo. Então, na hora que você recomenda alto fator de potência. Na hora que você vai comprar para sua casa, dê uma olhada, né? No fator de potência também, para ver se é o mais elevado, tanto nos eletrodomésticos como na iluminação. Então, as expressões gerais da potência aparente para circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos são dadas por
Bom, essas expressões aqui elas são importantes para a gente. Quando eu estiver fazendo um projeto elétrico, eu vou dizer assim, meu circuito aqui, ele é de 1270 VA. 1270 VA. Vou dividir por uma tensão fase neutra de 120. Minha corrente. Vai ser 10 amperes. Então, normalmente no projeto, a gente primeiro estabelece uma potência de projeto para o circuito e uma tensão nominal de alimentação. E aí eu vou calcular a corrente. Mas eu tenho um circuito aqui bifásico que eu vou alimentar em 220 volts. E qual vai ser a potência desse circuito? VA. Na hora que eu dividir 2.200 por 220, minha corrente é 10 amperes. Aí eu vou dimensionar o condutor, a proteção, para essa corrente aqui. Vai me interessar mais é a corrente do circuito, né? Para dimensionar condutor e proteção. E se meu circuito for trifásico? Eu estou atendendo aqui, estou alimentando aqui trifásico, uma carga trifásica. Vou dividir essa potência por raiz de 3 vezes a tensão fase-fase, que na nossa região é 220 volts. Aí eu vou encontrar a corrente daquele circuito lá. Em cima dessa corrente, eu vou dimensionar meu condutor e minha proteção. Então, normalmente, quando a carga é maior, a gente alimenta ela em 2 fases ou 3 fases. Quando a carga é menor, a gente alimenta ela, tradicionalmente, com um circuito com uma fase só, fase e neutro. Por exemplo, iluminação, tomada de uso comum que tem nos quartos, na sala, no banheiro. Então, são circuitos menores, então eu vou alimentar com uma fase e neutro. A corrente que eu vou considerar, a potência que eu vou considerar para aquele circuito lá, pode ser a soma, de vários pontos de luz, por exemplo, ou a soma de alguns pontos de tomadas. Então, eu vou ter aquela potência lá, em volt-amperes, para aquele circuito. Vou dividir pela tensão que eu estou estabelecendo aqui, que vai alimentar aquele circuito, e vou calcular a corrente. Então, posso trifásicos. Então, essas expressões aqui são importantes, nós vamos utilizar ela no nosso curso todinho. A expressão P igual a VI é válida somente para circuito de corrente contínua ou para circuitos monofásicos de corrente alternada, com carga resistiva. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, como lâmpadas incandescentes, torneiras elétricas, chuveiros elétricos. Muitas vezes a gente vê essa expressão aqui sendo utilizada pelas pessoas. P igual a V vezes I. Na verdade, é o S, que é igual a V vezes I. O P é VI cosseno θ. Quando cosseno θ é igual a 1, tudo bem, P é igual a S, que é o caso dos equipamentos resistivos. A observação que a gente faz é que o fator de potência ele varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Para achar o fator de potência, eu sempre vou achar por essa relação da potência ativa, que é a menor, pela potência aparente, que é a maior. Sempre vou dividir a menor pela maior. A potência aparente é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, Potência ativa ao quadrado mais potência... Bem, esse tópico aqui, ele apresenta a questão dos harmônicos. Alguma dúvida? Então, vou continuar. Hoje em dia não dá mais para a gente deixar de harmônicos, Ele está presente na maioria dos equipamentos, ou nos equipamentos eletrônicos de modo geral, Ele se apresenta através de deformações, principalmente na corrente, O equipamento ele tem essa natureza não linear, Então ele é eletrônico, por exemplo, distribuição uma corrente que não é toda bonitinha lá, senoidal como uma tensão de alimentação.
ele pode provocar deformações na tensão quando ele chega no transformador, por exemplo. Ele chega aquela corrente toda distorcida no transformador que está alimentando aquela carga, aí o transformador ele vai retornar uma tensão já um pouco mais distorcida. Porque, assim, a tensão que vem é perfeita, né? Uma senoide e sem harmônico praticamente. Na transmissão, existe uma regulação muito alta, então é feito um controle bem elevado de harmônicos. Quando a gente verifica a tensão da rede de distribuição, ela normalmente tem pouca distorção, absorvida pelos equipamentos dos consumidores, equipamentos não lineares. Na residência, nós temos hoje em dia esses televisores, né, LCD, tem o carregador de celular, tem equipamentos eletrônicos, micro-ondas, máquinas de lavar roupa, que já está toda, né? Enfim, então, aparelhos, né, diversos aí, equipamentos eletrônicos, eles, por a sua característica, né, eles são não lineares. Essas correntes harmônicas, ou essas deformações indicam que tem mais coisa, né, no meio do que uma simples corrente de 60 Hz. Né? Então, o harmônico ele é uma onda periódica. Então, sob condição de regime permanente, a decomposição da onda distorcida resulta em várias ondas sobrepostas à onda de frequência nominal. A frequência nominal, o que é? 60 Hz, né, no nosso sistema aqui no Brasil. Então, se eu tiver só em 60 Hz, eu teoricamente teria uma senoide, né, perfeita ou quase perfeita. Começar a sobrepor outras ondas, né, e nessa onda de 60 Hz eu vou ter uma resultante distorcida, mas significa também que tem mais coisa aí, né, do que deveria ter. Essa condição faz com que a minha corrente total seja maior do que a corrente, simplesmente uma corrente de 60 Hz. Carga no transformador pode fazer com que o disjuntor dispare, por sobrecarga também, né? Pode provocar queima de aparelhos que não estavam preparados para essa corrente toda, sobrecarga no condutor, mau funcionamento dos equipamentos de proteção, porque eles estão preparados para uma onda perfeita e chega uma onda distorcida lá, o equipamento vai se confundir. Existem outros problemas, como ressonância, provocado pelos harmônicos, mas hoje em dia não dá mais para voltar atrás, então nós temos que conviver e nos preparar também nos nossos projetos para a presença de harmônicos. Então, no capítulo 3, por exemplo, nós vamos verificar os dimensionamentos de condutores em sistemas que a gente tradicionalmente já considera que tem, por exemplo, circuitos com muitos computadores, por exemplo. Então, a gente já sabe que tem muitos harmônicos. O que eu vou fazer com o condutor nessa situação aí? As lâmpadas, né, lâmpadas eletrônicas, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas LED, elas têm harmônicos, são distorcidas, algumas mais, outras menos, né, depende do fabricante. Normalmente os reatores de 7 a 10% de distorção. Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de situação também. Bom, a frequência das ondas harmônicas, né, é um múltiplo inteiro da frequência nominal de operação. Isso a gente está trabalhando com harmônicos, tá? Existem interharmônicos, supra-harmônicos, outros harmônicos aí. A gente está trabalhando só com os múltiplos da frequência. Os harmônicos que se repetem, né, em regime permanente. Por exemplo, se a frequência de operação da onda fundamental é 60 Hz, o segundo harmônico se encontra na frequência de 120 Hz, o terceiro harmônico 180 Hz, então sempre é um múltiplo de 60, né? Nessa figura aqui, eu mesma fiz, né? Coloquei aqui ordens. Isso aqui, então, tem a forma de onda fundamental, né, que não é muito
grande aqui, né, e depois tem aqui harmônicos em frequências múltiplas. Então, de segunda ordem, 120 Hz. Aqui eu coloquei o quê? Nona ordem, 540 Hz, sétima ordem, 420 Hz. Então, são harmônicos, né, que estariam compondo, né, essa forma de onda aqui fundamental. Alguns conceitos importantes relacionados à análise do a taxa de distorção harmônica indica o quanto uma forma de onda se apresenta deformada em relação à onda perfeitamente senoidal do valor fundamental. Então, eu posso calcular a taxa de distorção harmônica para tensão, para corrente, por exemplo. Como é que eu calculo? Normalmente, elas são parametrizadas em função do componente fundamental. Taxa de distorção harmônica da tensão, raiz quadrada da somatória quadrática, né, de todos os componentes harmônicos presentes naquela forma de onda. Aqui a gente colocou H variando de 2 a infinito. Esse infinito normalmente é 50 ou 60, é um múltiplo, né, de 60 Hz, o 50 ordem, né, ou 60ª ordem, né. Os melhores equipamentos eles medem, né, até em torno desses múltiplos aí. É a mesma coisa para a corrente, né, a partir do H igual a 2, né, que seria 120 Hz, até 50ª ou 60ª ordem harmônica, né. Agora tem equipamento que já mede mais do que isso, de supra-harmônico, já são múltiplos bem maiores aí, que estão sendo encontrados nas pesquisas, né, pelos pesquisadores, nos inversores, por exemplo. Bom, então eles são parametrizados, né, por exemplo, a taxa de distorção harmônica da corrente, parametrizada em função da corrente fundamental, somatória de todos os componentes que tiverem presentes na forma de onda da corrente, componente ao quadrado, né, raiz quadrada e divide pelo I1. E aí, se eu disser, a taxa de distorção harmônica dos reatores eletrônicos é em torno de 7 a 10%. Então, eu estou me referindo a isso, né, o quanto a forma de onda se apresenta deformada em relação ao valor da 7 a 10% é uma distorção pequena. Eu já fiz análise em lâmpada fluorescente compacta, onde encontrei mais de 100% de taxa de distorção harmônica de corrente. Tá? Em relação à tensão, normalmente ela varia em torno da tensão que vem da rede, né, de alimentação da concessionária, varia em torno de 2 a 3%. Ela é baixa. A legislação permite a forma de onda da tensão. Então, isso aqui envolve todos os harmônicos presentes na forma de onda, quando a gente fala de taxa de distorção harmônica total. O fator de deslocamento é o cosseno do ângulo de defasagem entre as componentes fundamentais da corrente e da tensão. Como eu falei anteriormente, né, apresentei como fator de potência, mas atualmente na frequência fundamental de deslocamento, a gente já deixa para chamar de fator de potência quando todos os componentes harmônicos são considerados na tensão e na corrente. Aí a gente chama de fator de potência, para não fazer confusão. Né? Às vezes o equipamento que a gente está utilizando, o analisador de qualidade de energia, ele pergunta, né, você quer trabalhar com fator de é melhor trabalhar com fator de potência que tu tenha já uma ideia geral, né, do que está presente lá. Os equipamentos de medição, por exemplo, multímetros, amperímetros, hoje em dia é melhor a gente melhor utilizar o True RMS. Quando ele tem essa expressão True RMS, os harmônicos presentes na forma de onda da tensão, da corrente. Por isso, essa expressão True RMS, né, RMS verdadeiro. Porque senão, se ele não for True RMS, normalmente ele é mais barato e tudo, mas só vai medir
é fundamental. E aí, isso pode mascarar algum tipo de problema, né? A corrente pode ser muito maior, a tensão também pode ser diferente, né, do que aquela que está no teu sistema, né? Se você não considerar a presença dos harmônicos. O fator de potência é calculado em função da potência ativa total e da potência aparente total, incluindo os harmônicos. É o que a gente usa, né, hoje em dia para definir o fator de potência. E aí ele dá uma ideia geral, real, né, da situação do teu então, ele pode ser medido, né, utilizando esse equipamento, do RMS ou analisadores de qualidade de energia. Quando a gente vai numa loja, né, comprar um equipamento, um eletrodoméstico, e dificilmente vai se preocupar em fornecer o valor do fator de potência, né, ou o fator de deslocamento. O que você consegue lá é o fator de deslocamento, porque muitas vezes ele te dá o valor da corrente, e a tensão de alimentação você já sabe qual é, você consegue calcular a potência aparente, multiplicando a corrente que ele te dá pela tensão. Tens a potência aparente. E como muitas vezes ele te fornece a potência ativa que o equipamento consome, por exemplo, uma geladeira, né? Aí tu divide aquela potência ativa, calculaste lá, tu consegue o fator de deslocamento, mas o fator de potência só mesmo fazendo a medição. Diferente de um fabricante, por exemplo, de um reator eletrônico. Um bom fabricante de reator eletrônico para lâmpadas, por exemplo, fluorescentes tubulares, ele te diz, né, o meu fator de potência, aí tu já a distorção harmônica da corrente é tanto, né, ele te diz, o fator de potência é 0,99, fator de taxa de distorção harmônica total 15%, né? Você pode, inclusive, se ele te dá um fator de potência na fundamental, né, e ele te dá a taxa de distorção através dessa relação aqui entre fator de deslocamento e taxa de distorção harmônica total, calcular o fator de potência real do teu equipamento, que às vezes não é aquele 0,99 que ele está dando lá, né? Pode ser um pouquinho menor. Por essa relação aqui, a gente percebe que o fator de deslocamento é o produto do fator de potência pela raiz quadrada, né, de 1 mais taxa de... Então, essa raiz quadrada vezes o fator de potência aqui vai fazer com que ele fique um pouco menor. Na presença de harmônicos, isso é uma das consequências também dos harmônicos, né? Aumento das perdas ativas e reativas no sistema, porque vai circular mais corrente também, né? Aumento do consumo de potência reativa, redução do fator de potência geral. Pode ser um equipamento. Ele te dá o fabricante diz o fator de deslocamento, né? E, através dessa relação aqui, para a tensão de alimentação puramente senoidal, o fator de potência pode ser definido de acordo com a equação a seguir. Na verdade, mesmo que ela não seja puramente senoidal, a gente considera, né, que ela seja muito boa. Normalmente a distorção é em torno de desprezar a distorção na tensão, eu posso ter essa relação aqui entre fator de potência e fator de deslocamento. Tá? Bom, para finalizar o capítulo, a gente apresenta esse exemplo aqui. Eu ainda quero ver o capítulo 2. Potência para o circuito a seguir, considerando um circuito sem harmônicos e outro circuito com harmônicos. Esse exemplo ele é didático, né? Mas ele é interessante para mostrar as consequências da circulação de harmônicos num circuito. Então, eu tenho aí um circuitinho, a impedância do circuito, posterior à resistência, um ohm também. Como a reatância é igual a 2πf, né, 2πfl, então ela vai alterar com a frequência. Por isso que foi considerada aí reatância,
na frequência fundamental igual a 1 ohm, né? Porque é igual a 2πfL, então o F está presente aí, na sua equação. Já a resistência só vai variar para frequências muito elevadas. Então, a gente pode considerar que a resistência do circuito ela é constante para frequências menores que a gente trabalha, né? A nível de circuitinho menor. Então, I1, a corrente do circuito na frequência fundamental seria 10 amperes. Posso fazer uns cálculos aí. Dissipada no circuito, na frequência fundamental de 60 Hz, seriam P igual a R quadrado igual a 100 watts. Q igual a X quadrado igual a 100 VAR. Isso aí, lógico, está elevado, né? Está alto. Como a potência reativa está muito alta, o fator de potência, que eu já chamei de fator de deslocamento, né, é baixo. Tá? Calculei aqui a extensão na impedância do circuito, pelo produto da impedância pela corrente. O módulo da impedância deu raiz quadrada de 2, né? Vezes a corrente, que é 10 amperes, eu encontrei aí uma queda de tensão elevada, né? 14,1 volts. Se a tensão for 127 volts, 14,1 vai representar 11%, 12,1% de queda de tensão. Bem alto. Bem, se eu considerar um circuito com harmônicos, se eu considerar que está circulando um harmônico de terceira ordem também nesse circuito aí, de terceira ordem, ela é um tanto quanto elevada, né? 5 amperes é 50% da corrente fundamental, né? Então, se eu só tiver essa corrente aí de terceira ordem, eu vou ter 50% de taxa de distorção harmônica de corrente. E o pior é que isso pode existir mesmo. Bom, a reatância do circuito na frequência harmônica de terceira ordem, né, como o F aumentou, né, para 180 Hz, então é igual a 3 vezes F1, então o X3 é 3 vezes X1, aumentou para 3 ohms. Se não entenderem, me falem, tá? Bom, fiz as contas aqui. O circuito, ele na frequência de 60 Hz, P1 e Q1 continua a mesma coisa. O que acrescentou agora foi potência reativa do harmônico e potência ativa, né, dissipadas aqui pela presença do harmônico de terceira ordem. Então, a potência ativa aumentou para 125 watts e a potência reativa aumentou para 150. Então, veja que a presença do harmônico aí aumentou as perdas ativas e reativas do sistema. Aumentou o consumo também, né? Porque antes eu tinha um S, uma potência aparente, que era o quê? Raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Agora eu tenho uma potência aparente, que é igual a raiz quadrada de 125 ao quadrado mais 175 ao quadrado. A potência aparente, né, é solicitada da rede de distribuição lá. Aumentou tudo aí. Só o que diminuiu foi o fator de potência, né? Fez aqui as contas, né? E encontrou um fator de potência, que eu chamei de fator de potência, não foi mais fator de deslocamento, de 0,58. Então, essas são circulação de harmônicos pelo circuito, né? Por uma instalação inteira, pelo sistema, né? E às vezes, para mitigar esse problema, não é só uma questão de colocar bancos de capacitores, não. É uma questão de colocar filtros mesmo, filtros harmônicos, que vão canalizar esse harmônico, né, e minimizar, né, a presença dele no meu circuito, no meu sistema, e com isso vai minimizar também as consequências, né, da sua presença no sistema. Aumento das perdas, redução do fator de potência,
problema de ressonância. Então, às vezes, o sol é interessante todos, vai acabar entrando em ressonância com o harmônico e não vai resolver o problema. Aquela extensão da impedância do ciclo de terceira ordem também foi calculada, né, pelo módulo da impedância vezes a corrente, deu 15,8 volts. A queda de tensão total pode ser calculada dessa forma aqui, né, essa equação aqui também vai também calcular a corrente total, a tensão total do sistema, né, raiz quadrada da somatória quadrática dos componentes, né. Nesse caso aqui, a queda de tensão aumentou para 21,2 volts. Então, ainda agora eu disse que era 11,1%. Agora ficou 16,5%. Aumentou também. E aí a corrente total aumentou, a potência ativa, aparente, tudo aumentou. Esse exemplo é interessante para mostrar, né, as consequências da circulação de harmônico, um simples exemplo, né, mostrou aí a consequência de circulação de harmônico no sistema. Alguma pergunta? Bom, em relação ao capítulo 2, ele é um capítulo bem simples, vocês podem ler. Esse capítulo eu não botei os slides, porque o slide está igual ao eu coloquei slide e apostila, porque na apostila não tem o exemplo que eu acabei de mostrar no slide, tá? Eu já até falei algumas coisas, né, sobre projeto no início do capítulo 1, né, projeto elétrico, a quantificação, determinação dos tipos, da localização dos pontos de utilização de energia elétrica, que são onde eu vou ligar uma lâmpada, ligar um equipamento na tomada. Então, onde eu vou colocar uma tomada, colocar um ponto de luz, é um ponto de utilização da energia elétrica. E depois eu vou dimensionar, definir tipos e encaminhamento dos condutores e dos condutos. Conduto, que é a canalização por onde eu vou levar a minha... para chegar naquele ponto de utilização. Então, pode ser uma tubulação, um eletroduto, pode ser uma eletrocária. Então, eu vou dimensionar o tamanho, né, definir o tipo e dizer, olha, vai por esse caminho aqui, que é melhor. E também o dimensionamento e definição dos tipos e localização dos dispositivos de proteção, de comando. Comando eu preciso, né, eu vou ligar e desligar uma lâmpada. Então, bem aqui vai ser o interruptor. Dispositivo de proteção. Vai ficar lá no quadro e eu vou dimensionar ele adequadamente. Se eu superdimensionar, ele não vai se sensibilizar. Se eu subdimensionar, talvez ele dispare na hora errada. Fazer uma coordenação da proteção com o condutor sendo utilizado, por exemplo. Então, e da corrente, né, da corrente nominal do circuito. Então, eu preciso ter todo esse conhecimento para dimensionar adequadamente. É uma responsabilidade grande, né? A gente vê aí muitas situações de incêndio, muitas vezes a parte elétrica ela é negligente, sem prestar muita atenção, e aí aconteceu um incêndio, perdeu tudo, a culpa é da parte elétrica, às vezes a parte elétrica já está antiga, precisa de uma revisão, o pessoal negligencia. É muito importante, então, né, é uma responsabilidade grande, esse dimensionamento aí. Bom, o objetivo é assegurar a transferência de energia desde a rede de distribuição da concessionária ou das fontes particulares de geração de energia, né, até os pontos de utilização, obedecendo rigorosamente as normas específicas nacionais, né, vigentes, normalmente
são aquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou normas estrangeiras aplicadas. Não existir, né? É muito difícil, né? Mas no caso que não existir, pode aplicar normas estrangeiras. Pode ser definido também como a representação escrita de uma instalação, consistindo de desenhos e documentos. Eu vou explicar, né, para a pessoa que vai executar como vai ser feita a distribuição de energia naquela instalação. Então, eu preciso que seja compreendido pelas pessoas. Então, eu tenho que saber desenhar também. Tenho que saber fazer o meu desenho bem feito, o meu projeto bem feito. Se eu fizer uma loucura lá, né, a pessoa pode não entender bem e vai executar da forma que ela achar melhor. E também ainda vão dizer, olha, não sabe fazer. Né? Então, eu tenho que as normas, obedecer as normas. O que é uma norma, né? Ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. Ela vai balizar toda a atuação profissional. Se você não seguir a norma e acontecer algum problema, aí você vai se enrolar, seriamente, né? Se você seguir a norma, você diz, olha, mas está aqui, está tudo documentado aqui. Na hora da execução, é mais fácil você se explicar, né? Então, o documento também serve para isso. O documento escrito, o desenho, entregue lá, você pode se responsabilizar pelo projeto e pela execução, ou somente pelo projeto. Outra pessoa vai executar. Essa pessoa tem que entender certinho o teu projeto, o que tu queres, né? E a pessoa executou de uma outra forma, ela vai dizer, mas não estava escrito, não estava aqui. Então, ela vai usar isso como argumento. Então, você tem que se balizar e fazer o serviço bem feito. Aqui tem parte componente de um projeto elétrico, a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Hoje em dia, você pode entrar no site, lógico, depois que se formar, tu vai ter o teu CREA, vai tirar o teu CREA, né? Porque a tua filiação no conselho, né, o teu conselho profissional, que é o CREA, né, no nosso caso aqui, o Conselho de Arquitetura e Agronomia, a tua atuação profissional, ela é autorizada, né? Então, eu quero fazer meu projeto. Você tem que ter a sua carteira lá do conselho. E você pode registrar todos os seus projetos. Hoje em dia é feito já no site, paga uma taxa lá, e você tem isso como registro da atuação profissional. Um dia você vai, por exemplo, pode colocar isso no teu currículo, um dia você pode precisar para botar no teu currículo. Então, portfólio, né? Eu já trabalhei aqui, já fiz projeto disso, daquilo. Bem, a carta de solicitação de aprovação, às vezes ela é necessária, ela é solicitada em algum tipo de projeto maior, ou então simplesmente você vai lá e pede, né, eu quero pedir uma ligação nova, pode ser feita pelo site, né, também. E a concessionária te diz, olha, eu posso fazer essa ligação muito grande, eu não posso te atender. Aí vai fazer uma ampliação da rede, alguma outra coisa lá. Pelo tamanho da tua carga, a concessionária também sabe se ela tem, se a rede de distribuição dela pode te atender naquele nível de tensão, ou então em outro nível de tensão. Memorial descritivo, normalmente os projetos públicos, eles pedem, né? Fazer o projeto, vão contratar outra empresa para executar. E nesse memorial descritivo você explica todo o teu projeto, tudo que tu fizeste, como tu pensaste, que é para não ter dúvidas. Como eu já falei, se você não coloca tudo, ele vai usar como argumento. Mas não foi falado aqui. Então tem que estar tudo escrito. A palavra sai no vento, né? Se perde no vento. O que está escrito, não. Bom, a memória... Ou você pode ficar com um documento seu. Você precisa anotar os teus cálculos, teus dimensionamentos, o que foi que tu fizeste, e guardar. Guarde, né? Ou no computador, ou no pedaço de papel, tuas anotações. Elas são
representa todos os cálculos que você fez no seu projeto. E as plantas do arquiteto, né? O arquiteto normalmente é o primeiro que é chamado. No projeto é o arquiteto. Ele vai ter que desenhar, né? Ele vai ter que colocar no papel, né? Representar todo o sonho daquela pessoa, tudo que aquela pessoa quer. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero uma casa de 2 pavimentos com piscina e tal. Aí o arquiteto vai lá e diz, tá bom assim? Não gosto. O arquiteto, muitas vezes ele faz ajustes também e muda os projetos dele até atender às necessidades, né, do cliente. Normalmente ele é o primeiro a ser chamado. E depois ou ele forma a equipe dele, ou ele já tem a equipe no escritório dele, ou são chamados os outros, e o pessoal chama de projetos complementares. Se chamasse logo no início, seria melhor. Então, os projetos complementares são o hidrossanitário, o elétrico, né? O projeto estrutural, ele normalmente vem no início também, ele é muito importante, né? O arquiteto faz o desenho, mas quem vai calcular a ferragem, né, o tamanho da laje, a espessura, as fundações, é o engenheiro civil. Normalmente ele e a gente vai ficando para depois, né, o projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, vai ficando normalmente para depois. Desculpa. Eu tinha colocado no silencioso, não sei porque já se tocou. Sim. Aí tem essas plantas, você que achar necessário, né? Mas geralmente você recebe, né, as informações preliminares do arquiteto, do engenheiro civil, né? E aí tu começas a trabalhar. E aí tu vais fazer os teus esquemas que tu achares necessário. É importante realizar reuniões da equipe, né, para todas as demandas do cliente e também um atrapalhar o outro. Tem entradas, detalhes, por exemplo, entrada de serviço ou entrada mesmo da alimentação geral. Às vezes o arquiteto diz, não, mas eu não queria por aí, que vai enfeiar o projeto. E aí você vai ver de outra, como você vai fazer. É importante o teu projeto para ver onde está passando a rede de distribuição de energia, se ela está passando do outro lado da rua, do mesmo lado da rua. Dificilmente ela vai ser subterrânea, né, na nossa cidade. Normalmente no Brasil só são adotadas redes subterrâneas em locais que tem, por exemplo, centros históricos, né, prédios históricos. E aí, para não enfeiar também, é mais difícil. Mas é importante você visitar e ver onde está passando, qual é a melhor forma de alimentação daquela tua instalação. E onde colocar os quadros de distribuição. Né? Aqui eu coloquei também alguma coisa do projeto telefônico, geralmente é o engenheiro eletricista que faz. Onde colocar o quadro de distribuição? Você pode com o arquiteto, conversar com o engenheiro civil, né, e principalmente o arquiteto, né, e definir, olha, vai ser aqui o quadro de distribuição, por onde vai entrar a energia. Então, a gente precisa, né, conversar, trabalhar em equipe, né. É bom consultar a BNT para saber se essas normas, se não foram renovadas, se não foram substituídas, se tem outra edição delas. Eu coloquei aqui, para projetos elétricos de instalações em baixa tensão, a NBR 5410, norma para instalações elétricas de baixa tensão, a ISO CIE, a iluminação de ambiente de trabalho, interior, parte 1 interior, ou seja, não tem nada para exterior, e a 5019, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, da Equatorial, não é mais CELPA, né? Nós temos aí as normas também,
normalmente adquiridas no site. Além das normas, normas nacionais que se apliquem a itens específicos do projeto. Por exemplo, eu estou fazendo aqui de um ambiente hospitalar, de uma clínica médica, então eu vou procurar a norma específica para isso. Agora eu estou fazendo o projeto aqui de um posto de gasolina, um ambiente, né, com material explosivo, então eu vou verificar quais são as normas para esse tipo de ambiente. Estou fazendo aqui uma fábrica de fogo de artifício, uma fábrica de bateria, tudo ambiente explosivo, né, com material explosivo. Então, determinados locais, né, e os hospitais são EAD, né, estabelecimentos assistenciais. Para hospitais eu tenho normas também específicas, né, então preciso olhar. Regulamentação do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, ele tem também as normas dele que devem ser seguidas. Geralmente, quem faz esse projeto de combate a incêndio é o engenheiro civil. E esse projeto de combate a incêndio, ele é submetido, né, à aprovação do Corpo de Bombeiros. E aí, o engenheiro eletricista, ele tem que estar ciente de tem que alimentar a iluminação de emergência, a bomba, né, o hidrante, alguma coisa, bomba elétrica, né, para acionar. Então, precisa também conversar, né. Existe hoje algum software, né, e o pessoal que trabalha na plataforma BIM, por exemplo, já trabalham todos juntos numa mesma plataforma. Agora tem interferência aqui, não pode fazer aqui, não pode fazer ali. Bom, já são 11 horas, então eu vou parar nesse ponto. O item 2.4, eu acho que dá para terminar ele rapidamente na próxima segunda-feira, e a gente começa o capítulo 3. Nesse projeto, então a gente para por aqui, porque já são 11 horas, tá? E nós começamos também 10 minutos depois. Vamos tentar começar às 9h20, tá? No máximo 9h25, na segunda-feira. Que aí a gente termina, hoje, por exemplo, se 10 minutos me fizeram falta agora. Tá ok? Ok, professora. Até segunda. Professora, bom dia. Bom dia.